Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui de novo aqui com vocês. Hoje eu vim fazer um devocional com esse livro aqui que se chama Forte, é da Lisa Beveri. Aí é um devocional mesmo, sabe? E ele tá até cascadinho assim, ó. Eu já li ele algumas vezes e aí tava pensando, né, fazer devocional para vocês. E me veio ali na mente porque é bem bonito esse devocional, eu gosto bastante. Inclusive eu conheci ele através de uma mentora que eu gosto muito, que é a Camila Vieira, a esposa do Paulo Vieira. Eu gosto muito deles. E aí eu pensei nesse devocional. E aí eu tô pensando em fazer uns 30 dias, 45 dias, eu tô decidindo. Mas na verdade ele tem 90 capítulos, é bastante mesmo, vale muito a pena, esse devocional é muito legal. E a parte 1 se chama Forte em Deus. E aí o capítulo 1 é Tudo Bem Ser Forte. E aí eu vou lendo aqui com vocês e vou refletindo aqui com vocês, meditando junto, ó. Tudo bem ser... Eu até risquei todo ele. Às vezes eu tenho o costume de riscar assim, porque eu acho que ajuda bastante a fixar, sabe? Os pontos importantes. Ó, tudo bem ser forte. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Essa passagem é de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Aí ela fala aqui, ó. Ao começarmos esta jornada de fortalecimento, vamos primeiro estabelecer algo em nosso coração. Ser forte não é errado. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é que muitas vezes a gente acha que ser forte talvez não seja errado, né? Mas não, porque aqui fala no sentido de não você ser aquela mulher assim que é guerreira, que tem dificuldade em fazer tudo. Não, não é isso. Ser forte é no sentido de se manter firme diante da vida, fazendo as coisas sem desanimar. Eu acredito que seja mais isso, né? Não naquele sentido de ser forte atropelando tudo e todo mundo, querendo ter controle sobre todas as coisas. Aí até ela coloca aqui, ó. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Aqui um ponto até que muitas pessoas ficam assim com medo. Ou pessoas que falam assim, porque é cristã tem que ser... não pode fazer nada, né? E no sentido aqui que fala, mansidão é bem mais definida como força sob controle. Então, você ter força para seguir adiante com as suas coisas, fazer o que precisa ser feito, não significa que você tem que ser fraca, entendeu? Então, nesse sentido, a força. Aí aqui ela fala, tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não fracos. Os mansos sabem que a sua força vem de Deus. Então esse ponto aqui eu achei muito, grifei aqui também, muito importante, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, né? E não, a gente sabe que quando Deus coloca a mão, as coisas fluem. Quando Deus não abençoa, não adianta se esforçar, dar o máximo de você, não vai acontecer. Mas quando Deus quer que aconteça, as coisas fluem. Eu sempre falo pro meu marido, né? Eu falo assim, ó, quando Deus coloca a mão, já ouvi vários testemunhos de várias pessoas falando, nossa, incrível, eu fazia tal coisa, eu me esforçava, lutava, batalhava, mas nunca as coisas fluíam da maneira como eu pensava, como eu queria. Mas de repente, até fiz o primeiro vídeo aqui no canal, né, falando do de repente de Deus. Aí falei assim, mas de repente eu comecei a fazer tal coisa e tudo fluiu. Sabe aquilo que você vê que, nossa, não tem que ser sofrido, sabe? Não tem que ser sacrifício, não tem que ser a todo custo, sofrido, suado, sabe? É algo assim que a nossa força vem de Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas acabam... sofrendo demais, achando que vai dar conta de tudo, mas não, o que eu faço e também você pode fazer, que é colocar nas mãos de Deus mesmo, sabe? Senhor, se tiver que ser, que seja feito conforme a sua vontade, sabe? Não, quando eu vejo, por exemplo, até casos assim, que nem eu vou dar um exemplo, uma vez eu tinha que mudar para uma casa.
e a gente estava procurando um local, mas teve que ser rápido, porque o proprietário da nossa antiga casa pediu a casa, assim, no final de ano. Nossa, foi muito corrido. Eu fiquei, assim, com o coração na mão, né? Porque eu falei, nossa, e agora, final de ano, procurar casa? Porque esse proprietário, depois a gente ficou sabendo, a gente mudou, tipo, em dias. Acho que não deu nem 5 dias, já tinha uma pessoa dentro da nossa antiga casa, porque era uma amiga dele. Então, e o meu contrato já tinha terminado. E aí, essa pessoa, ele aproveitou e pediu a casa. E eu não estava esperando, porque até então ele não tinha falado nada. E a imobiliária falou, não, pediu a casa, mas também não deu detalhes. E depois a gente descobriu que realmente era uma amiga que foi para essa casa. E eu tava muito aflita, porque final de ano, procurar casa, é difícil de encontrar a casa assim de repente, do jeito que você quer, da maneira que você quer. E aí não encontrava, mas quando a gente encontrou uma casa, eu não queria, porque sabe quando você entra num local e não se sente tão bem? Mas aí meu marido falou, não, tá acabando o tempo, já tá muito perto, né, era do Natal, do ano passado, e a gente tem que mudar, tal. E a gente mudou, mas gente, não deu nada certo nessa casa. Foi coisas assim que... Mas Deus deu livramento de várias coisas. Aí depois em outros vídeos eu posso vir aqui explicar com mais detalhes. Mas não era pra ser, sabe? Eu acho que quando a gente força situações na nossa vida, a todo custo, querendo a gente resolver, não dá certo. E sabe, eu falo muito sobre também pro meu marido, eu falo, nossa, quando a gente sente, porque às vezes eu chamo de intuição, mas na verdade, muitas vezes Deus fala com a gente de inúmeras formas, através de pessoas. Deus fala com a gente da maneira que Ele quer, às vezes através de uma música, um amigo que você não vê, uma amiga que você não vê há muito tempo, te fala alguma coisa, você fala, nossa, coincidência, mas eu sempre falo, não, coincidências não existem. Então muitas vezes Deus querendo falar com a gente não se atenta para isso e ignora, sabe? Hoje em dia eu busco muito mais ficar atenta, sabe? Se eu sinto alguma coisa que não é, e muitas vezes eu tenho sonhos, alguma coisa assim, eu falo, não, opa, vou por outro lado. E é como diz os antigos, né? Sem denunciar a minha idade, mas diz assim, batata, não era pra ser, tá vendo? Eu devia ter seguido a minha intuição, que na verdade muitas vezes é Deus falando com a gente, né? Então, aqui, deixa eu continuar aqui, né? Fala sobre isso, que a nossa força, né? Que nem eu tava falando, a nossa força vem de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Orar a Deus para que Ele nos revista com a força dele. Porque com a força dele é que nós podemos seguir em frente, né? E aqui, ó, a força é uma espada de 2 gumes que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Não é incomum que o primeiro cativo requerendo libertação sejamos nós mesmos, é verdade. Primeiro de tudo, nós precisamos ser livres, né? Até livres para acreditar no que Deus pode fazer por nós, ser livres de pensamentos e de coisas que não vão dar em nada, né? E se agarrar nisso, que Deus traz o melhor pra gente, né? Ó, e aqui ela fala, até grifei, ó, esta vida requer força, ponto. Ela escreveu assim, esta vida requer força. É uma frase aí que ficou em destaque. E realmente, porque Deus fala, né, Jesus fala que nesta vida nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, né? Não desanima, seja forte. E tem outras passagens que falam, né, seja forte e corajoso. Eu venci o mundo, né? Então, aqui, nesse mundo, todos nós temos aflições, todos nós temos problemas, e cada um sabe o seu problema, o que aflige cada um, né? Tem aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Nós muitas vezes podemos pensar assim, mas todos nós, seja numa área, seja na outra, em determinado tempo das nossas vidas, sempre vamos passar por algo. Às vezes eu já pensei isso, né? E às vezes falo assim, nossa, será que não sempre, né? Não pode estar tudo certinho, mas sempre tem alguma coisa pra gente resolver, né? Sempre vai ter alguma coisa para resolver. Mas com Deus, com a força de Deus, a nossa passagem aqui pela Terra é mais tranquila, né? É para ser.
Porque é onde Deus é o nosso porto seguro, né? É onde a gente pode se manter firme, é onde a gente pode se manter em pé, né? Também tem outra passagem que fala: até aqui Deus nos ajudou. E isso é muito verdade, né? Porque muitas vezes eu mesma olho para trás, você também pode pensar assim: nossa, tal situação que aconteceu na minha vida, se não fosse Deus, se não fosse eu acreditar em Deus, e eu não teria conseguido suportar, eu não ia conseguir passar por aquele momento tão difícil, sabe? Tão turbulento muitas vezes. Então, até aqui, Deus nos ajudou. E é a vontade de Deus que nós ficamos firmes nele mesmo, sabe? Confiando na sua palavra e nas promessas que ele tem para nós. Aí aqui, ó, pra gente continuar, isso que eu tava falando, né? Ó, ela fala: felizmente não estamos por nossa conta. Não estamos por nossa conta. E é muito bom a gente saber disso, porque isso nos traz paz, né? Nos traz conforto. Porque nós estamos com alguém que é Deus Todo-Poderoso, que é quem nos sustenta. E aqui, ó, ela fala sobre Efésios, ó, que fala que nós devemos abraçar os desafios da vida, né? E tornar-se forte. E aqui ela fala sobre um ponto muito importante, porque um dos maiores desafios da nossa vida são os relacionamentos. E Jesus, ele quer que a gente se relacione, Deus quer que a gente se relacione. É uma das coisas mais desafiadoras que tem, né? Porque muitas vezes a gente vai pensar mais nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, e acabamos esquecendo de se colocar no lugar do outro, né? E aí aqui fala, ó, Paulo começa Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 a 18, com: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí ela fala aqui, ó, os relacionamentos demandam força, mas sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, estou fadada ao fracasso. É verdade, porque Deus fala para nós, né? Jesus fala para nós, ame ao seu próximo como ama a ti mesmo, né? Então, nós precisamos, ó, dessa força todos os dias. E Deus, aqui ela fala, Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Então, é o desejo dele para nós. Ele quer que nós sejamos fortes, né? Até a passagem que eu falei, ele fala: seja forte e corajoso. E muitas passagens na Bíblia fala, né, que até eu já li em alguns lugares, mas nunca conferi, não sei se mas fala que a palavra que mais tem na Bíblia é para que a gente não tenha medo, né? Acho que é um negócio assim, depois eu vou procurar melhor. Mas não ter medo. Então, o que a gente tem que ter? Fé, né? A fé. Então, quando nós acreditamos, quando nós acreditamos que é possível as coisas mudarem, que é possível a gente ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos fortes, felizes, né? Que é possível a gente se relacionar com amigos, com pessoas do nosso círculo social, com nossos parentes, que é possível se conectar e amar as pessoas, né? Tem pessoas que são muito difíceis de lidar, com certeza, muito. E é por isso que os relacionamentos são tão difíceis, porque cada pessoa é de um jeito, né? Às vezes a gente se identifica mais com uma pessoa, menos com outra, mas o mandamento de Deus nos fala que temos que amar uns aos outros. E uma vez até aprendi com uma mentora minha, uma pastora, a pastora Marilda, que ela fala assim, ó, amar é diferente de gostar. E ela tava explicando pra gente, né? Porque eu falei, nossa, como que eu vou amar as pessoas às vezes que eu nem conheço direito ou que são muito diferentes de mim, né? Como que é esse mandamento, como é isso, né? E ela explicou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é muito legal, assim, pra entender melhor isso. E ela falou algo, assim, que fez muito sentido pra mim. Depois, se fizer sentido pra você deixa aí nos comentários pra eu saber. Que ela falou assim, amar, nós temos que amar todos os nossos, né? Os nossos irmãos, que todos nós somos irmãos, né? Em Cristo. Então, se você vê algo que você pode fazer pelo seu irmão dentro das suas possibilidades, você ter compaixão, ter empatia, tratar as pessoas bem, isso é amar, né? Socorrer quando possível, mas gostar é quando você traz essa pessoa para perto, é aquela pessoa que vai frequentar a sua casa, aquela pessoa que vai se sentar à mesa com você,
com que você vai ter conversas longas, com que você fica feliz quando tem aquela pessoa por perto, gostar dessa proximidade, essa coisa mais pessoal, sabe? E eu achei muito, muito, muito interessante, muito legal ela falar isso, porque ficou mais claro, assim, pra mim e pra outras amigas minhas do curso que eu tava fazendo com ela, né? E é isso, os relacionamentos, eles são desafiadores sim, mas tendo essa noção de que a gente faz o que Deus fala pra gente fazer, cumprir, que é amar, né? Independente de como a pessoa é, mas gostar é outra coisa, né? Então a gente tem que ser forte em Cristo para poder levar adiante esses relacionamentos, né? E aqui, ó, aí ela fala, ó, porque sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, estou fadada ao fracasso. E é isso mesmo, né? Ó, temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. É por isso que temos que aproveitar a força de que precisamos todos os dias, a força que vem de Deus e que vem do nosso Senhor. Ó, Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Deus sabe que não somos fortes, então Ele nos faz fortes, né? Então não adianta a gente querer ser forte com as nossas próprias, né, as nossas próprias decisões, mas sim colocar na mão de Cristo, né? Pedir essa força que vem dele. E aqui, ó, Deus tem um plano para a sua vida e o diabo tem uma cilada. A cilada dele consiste em tirá-la do plano de Deus. Então, ó, aqui ela fala, ó, mas nós devemos estar familiarizadas com a nossa verdadeira fonte de força. É hora de vestirmos a armadura. E aí ela cita por final, Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a nossa força vem de Deus. E aqui em Efésios ele fala pra gente se revestir de toda a armadura que vem dele, né? E a armadura de Deus, o que é? É a gente ouvir a palavra, né? Você ler a Bíblia, você sempre orar, porque isso é uma proteção espiritual, né? A armadura de Deus. E a gente tem que ficar atenta, né? Porque o mundo espiritual, ele é muito real. Então a gente tem que fazer a nossa parte para Deus vir com seu poder e sua força sobre nós, né? Pedir a proteção dele, pedir a força dele. Poxa, meu Deus, né? Muitas vezes eu falo, Deus me faz mais forte, sabe? Me ajuda, sabe? A gente pedir ajuda com humildade, pedir ajuda para Deus. Ah, Jesus, né? Deus me ajuda em nome do seu filho Jesus. Então, nisso ele se agrada, que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com ele, né? E sincero, um relacionamento aberto, onde você fala da sua forma que você está acostumada, com uma conversa com Deus, né? Uma conversa com Jesus, como fosse algo muito próximo mesmo de você. E conforme você vai orando, conforme você vai meditando na palavra, você vai se aproximando mais dele. E um relacionamento fica cada vez mais próximo, né? E é mais fácil quando a gente se relaciona com Deus, da gente começar a sentir a presença dele, a ouvir a voz dele, né? Porque ele fala com a gente de diversas maneiras, só que a gente tem que ter um relacionamento próximo dele mesmo, né? Um relacionamento mais íntimo. E aqui ela termina, ó. Querido, ela coloca sempre uma frase no final, né? Aí essa frase aqui em verdinho, que eu vou ler, ó, e o final aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Querido Pai Celeste, sou grata a Ti por seres forte e por me quereres forte também. Eu vestirei tua armadura para permanecer firme em teu plano. Aí o final é, eu sou forte, porque Deus é minha fonte de força. Lindo, né? Eu gosto muito desse devocional. Então, é essa mensagem de hoje, é o devocional, eu vou até colocar no título, né, que é devocional desse livro Forte, capítulo 1, né? E eu espero poder fazer mais vídeos devocionais. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta pra mim, deixa nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha, porque isso ajuda o YouTube a divulgar mais esse vídeo, a chegar em mais pessoas que gostam dessa mensagem também. E também deixa nos comentários se você tiver alguma sugestão de algum outro devocional ou de algum livro, eu vejo aqui pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!